Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Quem acompanha aqui o meu canal viu que eu fiz uma análise provisória do mapa do Papa Leão XIV. Por que análise provisória? Porque nós não temos a hora exata do nascimento dele. Fiz até aqui alguns cálculos, alguns palpites. Vimos que ele pode ter chances de ter o ascendente em Virgem, o ascendente em Peixes, mas também analisando fotos da juventude dele, eu vi ali um certo traço de Libra também. Então Libra pode ser um ascendente para ele. E outros estão dizendo aí que o ascendente dele é Leão, porque ele adotou o nome Leão, então o ascendente é Leão. Mas na verdade, todas essas informações que estão correndo aí pela internet não são verídicas, até que a gente tenha a informação correta. Ele nasceu num hospital lá em Chicago, até que se busque e se consiga o documento do horário de nascimento ali, né, que é o mais confiável, é a ficha lá nos arquivos do hospital onde ele nasceu em Chicago. É ali que a gente vai ter a informação, né? Se vai ser disponibilizado isso, se ele vai permitir que isso seja disponibilizado, né? A gente também não sabe se essas datas depois que são liberadas são as verdadeiras, se não há alguma manipulação nisso tudo, enfim, tá? Vamos aguardar até que a data saia. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: quando eu fiz análise do mapa dele, e também quando eu ouvi na sacada ali do Vaticano, me veio muito uma intuição, e que eu acabei confirmando olhando para o mapa, de que esse Papa tem conexão com alguma situação que a igreja vai viver no tocante à mística, ao paranormal. Vários papas tiveram que lidar com situações supostamente místicas, supostamente paranormais, tá? Envolvendo aparições e milagres e santos. Isso faz parte da história corriqueira da Igreja Católica, tá? Veja bem, eu não estou aqui advogando que essas coisas sejam verídicas, verdadeiras, tá? Eu só quero trazer aqui a análise astrológica, tá? Então você pode acreditar que aparições são realmente de santos, você pode acreditar que é uma invenção da igreja, que a igreja cria isso para gerar núcleos de peregrinação e doação para poder conseguir dinheiro, o que faz todo sentido, tá? Mas você pode dizer também que eram outros eventos de natureza extraterrestre que foram manipulados, distorcidos para ser encaixado dentro da mitologia católica. Enfim, tem várias explicações. Eu não vou entrar no mérito desta questão, se eu acredito, se eu não acredito, o que é o que não é. Eu vou ver a astrologia que estava acontecendo. Hoje é dia 13 de maio, é o dia da aparição de Fátima, que aconteceu lá em 1917. Aquela aparição, para muitos tida como algo real, verdadeiro, que foi a Virgem que apareceu, aqueles que acreditam, que peregrinam até ali, tá? Isso faz parte da fé da pessoa. Há outros que não acreditam, que aquilo não aconteceu, que aquilo foi uma distorção e a igreja se aproveitou disso para criar um evento e gerar um centro de peregrinação. E há aqueles que acham que aquilo pode ter sido outro tipo de fenômeno místico que foi meio que sequestrado pela igreja e manipulado, tá? Bom, eu vou dar uma olhada no mapa astrológico do que estava acontecendo nos céus lá na aparição de Fátima, o que está acontecendo agora e por que, que eu acho que este Papa terá um envolvimento com esse tipo de assunto sobre o terceiro segredo de Fátima, ou quem sabe novas aparições que venham a ocorrer durante o papado dele, tá? Vamos dar uma olhada nisso, são coisas curiosas que eu encontrei aqui e que instigam um pouco a nossa imaginação do que pode estar por vir. Acompanha aqui comigo. Aqui eu tenho um mapa genérico das posições dos planetas no dia do acontecimento, né, lá em Fátima, tido como uma aparição, aparição da Virgem para os fiéis que acreditam nesse fenômeno, né? O que estava acontecendo naquele momento? Saturno
estava no finalzinho do seu trânsito por Câncer, um signo de água. E Netuno estava no início do seu trânsito por Leão, um signo de fogo. Porque estávamos próximos de ocorrer a conjunção Saturno-Netuno. Então, encontramos aqui no mapa de 1917, tá? Uma correlação com o momento atual, quando a gente olha a conjunção Saturno-Netuno. Netuno tem a ver com a mística, com o além, com as aparições, e Saturno tem a ver com a forma física das coisas, tá? Quando eu olho para a data de hoje, né, dia 13 de maio de 2025, o que nós vemos? Saturno e Netuno próximos de fazer uma conjunção também, exatamente como lá no evento de Fátima. Só que lá Saturno estava em Câncer, água, e Netuno estava em fogo, Leão. Aqui nós temos Saturno em água, Peixes, e Netuno em fogo, Áries. A mesma natureza elemental, né? A passagem de água para fogo, tá? Como aqui, só que mudam os signos. Aqui Saturno estava em Câncer e Netuno estava em Leão. Aqui hoje nós temos Saturno em terminando seu trânsito por Peixes, em cima da estrela Chet, inclusive, e o Netuno aqui já no primeiro grau de Áries. Essa é a formação astrológica para este momento de 2025. E quando a gente olha 2026, por quê? A gente sabe que esses dois planetas agora, o Saturno dia 25 entra no signo de Áries, e eles vão ficar juntos aqui meio quase que numa conjunção durante o segundo semestre, tá? Depois, no dia 20 de fevereiro de 2026, eles fazem conjunção exata a 0 grau de Áries. Conjunção que eu já expliquei 1 milhão de vezes aqui no canal, por isso que eu coloco o ano de 2026 como um ponto de inflexão na história da humanidade. Algo de grande relevância vai acontecer. A última vez que nós tivemos essa conjunção Saturno-Netuno, que aconteceu no signo de Capricórnio, foi em 89 a queda do Muro de Berlim e todo o efeito dominó do desmantelamento da cortina de ferro e da União Soviética. Uma mudança, uma repaginada absurda, radical, repentina e até inesperada na geopolítica mundial. Então, nós estamos aguardando que o início de 2026 traga alguma coisa desse mesmo tipo, tá? Mas isso pode trazer também questões místicas, esotéricas, tá? Coisas ligadas ao mundo do além, tá? Porque se eu olhar para 2026, também no dia 13 de maio, daqui a um ano, nós vamos ter esses dois planetas, né? Netuno e Saturno em conjunção já separativa, que fizeram em fevereiro a exata 0 graus, e temos Lua, Marte passando por aqui também. Uma atividade muito intensa aqui no signo de Áries, Áries que é o signo dos começos. Então é como se algo tivesse se reiniciando, se manifestando aí. Olha, olhando o mapa da aparição de Fátima, eu vejo essa conjunção Saturno e Netuno que nos conecta diretamente no tempo, né, com esse movimento, com o dia de hoje e com os dias que se seguirão de agora em diante, principalmente os dias 13 dos próximos meses, né? 13 de junho, 13 de julho, agosto e assim até o dia 13 de maio de 2025. Algo pode acontecer. Entenda você que seja uma aparição da Virgem, seja um espírito, seja um extraterrestre, né? Seja lá o que for. O fenômeno talvez venha acontecer novamente e venha a marcar esse novo papado do Leão 14. Por que eu digo isso? Quando eu vejo o mapa do dia de nascimento, isso aqui não é o mapa propriamente dito dele, mas é do dia que ele nasceu. Assim que nós soubermos a hora, dá para colocar ascendente e lua no lugar certo, tá? Como ele pode ter lua tanto no finalzinho de Leão quanto começo de Virgem. Se ele nasceu na madrugada, tá? Ele tem lua em Leão. Se ele nasceu durante o dia, ele tem a lua em Virgem. Então existe um grau de imprecisão muito grande aqui até que a gente encontre a hora certa do
nascimento do Papa Leão XIV. Agora, uma coisa não vai mudar. Uma coisa não vai mudar. É a posição dos planetas lentos, como o caso de Urano. Ele tem Urano a 1,3 de Leão. Aqui, Urano não vai mudar de lugar, ele tendo nascido de dia, de noite, de madrugada. Né? Urano leva tempo para mudar de grau. Então, ele continuará aqui. Isso é definitivo, é uma coisa imutável para o mapa dele, seja qual horário ele tem de nascimento. O que a gente vê? A conjunção, esse Urano cai nos graus muito próximos da conjunção Saturno e Netuno da época da aparição de Fátima, tá? E Urano tem muito a ver com o extraordinário, com o repentino, com aquele caminho inusitado que pode acontecer, tá? Além do que, você tem aqui, né, uma oposição com o Quíron entrando aqui a 0 grau de Aquário. E isso tudo tendo como foco de uma quadratura T, Netuno. Essa quadratura T vai aparecer em qualquer análise do mapa dele para qualquer horário de nascimento. Isso não vai mudar. A gente só saber em que casas do mapa vai acontecer isso, por conta da posição do ascendente corretamente aí. Mas olha, o Netuno é um ponto extremamente ativo no mapa do Leão 14, porque é ponto focal da oposição Urano-Quíron. Isso tem muito a ver com fenômenos místicos, com situações envolvendo até curas místicas, curas milagrosas, milagres de um modo geral, essa configuração. E ela ativa, né, ela tem uma conexão com o grau onde aconteceu a conjunção Saturno-Netuno da aparição de Fátima lá em 1917. E agora, esse novo movimento de Saturno e Netuno acontece aqui na fronteira entre Peixes e Áries, né? Tanto agora em maio de 2025 quanto lá em maio de 2026. E principalmente no dia no 20 de fevereiro de 2026. E aí o que acontece? Além de abrir um trígono com essa posição, abre também um sextil com o Quíron aqui. Então há um caráter místico, porque a parte positiva do Quíron é do curador ferido, é da figura realmente do hierofante, daquele curador, né, do centauro, ligado lá à história do Jasão. Então ele tem essa mitologia, né, alguém que tem uma ligação com o místico, com a cura também. Então podemos sim ter algum evento, acredite você ou não, que seja real, verdadeiro, seja criado pela igreja, não importa, aqui eu não vou discutir a veracidade, a razão, os propósitos do evento, mas que o evento pode marcar este papado. Eu posso dizer aqui, ó, hoje, tá? Para depois não falar que eu inventei aqui, né? Hoje, dia 13 de maio de 2025, estou gravando este vídeo às 11 horas e 20 minutos da manhã. Eu afirmo que o papado de Leão XIV será marcado por mais eventos de aparição, seja de Fátima, da Virgem Maria em algum lugar, ou coisas de nível místico e esotérico, tá? Ou até, quem sabe, ufológico. Como eu já falei aqui para vocês, eu não sou vidente, eu não vejo o futuro, mas eu tenho uma boa intuição e geralmente eu acerto nas intuições que tenho. E quando eu vi aquele Papa se apresentando ao mundo ali na sacada do Vaticano, uma das primeiras impressões, antes de olhar mapa astrológico, antes de olhar qualquer coisa, uma das impressões, duas impressões eu tive, né? A primeira foi um baque negativo, que eu achei que eu não tivesse ido com a cara dele. Depois de alguns minutos, eu entendi o que foi. Não tinha nada a ver com a pessoa dele, mas eu senti uma energia muito pesada, muito obscura por trás dele, como se ele tivesse uma nuvem, né, obscura ameaçando ele. Então isso eu vi uma ameaça por trás desse Papa. Pode ser que ele sofra algum atentado, que tenha alguma situação ali. Então eu senti. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi essa sensação que me veio muito dessa questão de UFO, de OVNI, né? Que dá a impressão que esse Papa vai ter que se envolver com isso, ele vai ter que fazer alguma declaração sobre isso em algum aspecto. Eu não sei, me veio essa intuição muito forte, né? De que
esses eventos ufológicos, aparições e situações aí, elas vão marcar o papado do Leão 14, pelo tempo que ele durar, tá? E eu acredito que isso já vem acontecer aqui tanto em 2025 quanto 2026, porque são os 2 anos em que acontece a mesma configuração astrológica que aconteceu lá na época dos Segredos de Fátima, tá? Então pode ser que esse tema do terceiro segredo de Fátima volte à tona. A igreja tentou meio que colocar uma pá de cal nisso lá atrás, no pontificado do João Paulo II, com a suposta revelação de que o terceiro segredo de Fátima estava falando sobre o atentado que ele sofreu, né, lá em 1981, no dia 13 de maio, né, por conta dessa data. Então criou-se aí essa ideia, mas muita gente não engoliu essa versão, essa história toda, e acha que o verdadeiro terceiro de Segredo de Fátima ainda está escondido. E aí tem toda uma conversa, né, conspiratória de que trocaram a Lúcia, de que a Lúcia de um determinado tempo para cá não era a mesma Lúcia, né? E, enfim, né, tem muita história mal contada nisso daí, né? E muita mística, e fato que essa mística e esse mistério gera dinheiro, né, para o Vaticano, porque gera peregrinações, geram doações, né? Então a gente fica sempre com o pé atrás, ainda mais eu que sou extremamente cético. Não que eu não acredite em fenômenos espirituais, né? Gente, fui espírita por 10 anos, né? Não posso falar nada. A gente, né, convivia com isso, né? Fenômenos espirituais ali na sua cara acontecendo. Então, existem essas coisas, a gente sabe que existe, né? Agora, até que ponto a existência disso foi do jeito que foi dito, ou foi manipulado, né? Ou foi criado uma versão palatável para a igreja. Então vamos ver, né? De repente um dia essas coisas sejam todas reveladas. E eu tenho uma leve impressão, a minha intuição, posso estar errado, que esse Papa Leão XIV vai estar envolvido com essas questões aí de segredo de Fátima, de aparição, ou quem sabe até revelação UFO, né? Vamos lá, vamos aguardar. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até parecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.